Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma TPC da semana B, a TPC da Diretoria de Ensino, região de Andradina, semana de 21 a 25 de 11 de 2022, a TPC de Educação Especial e hoje o tema é o transtorno do espectro autista. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, eu escolhi esse tema, né, transtorno do espectro autista, porque é um tema bem presente, né, nas nossas escolas. Nós estamos recebendo vários alunos com o transtorno do espectro autista, alunos de TEA. E para essa TPC, eu convidei a professora Kátia, que é professora especialista lá da sala de recursos da escola JBC, ela que é especialista no tema de autista, né? Só que a gente fez a gravação, mas aí quando a gente foi ouvir e não ficou boa a gravação. Então, eu vou tentar aqui repassar para vocês um pouco dos conhecimentos que foram divididos, né, naquela tarde junto com a professora Kátia, ok? Então, vou começar falando sobre a minha apresentação, a minha autoapresentação. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma blusa branca com uma estampa de flores, né? Azul marinho, uso brincos. Bom, hoje é isso. Lembrando sempre aos professores da importância de vocês estarem se apresentando nas salas para os alunos, né? Que isso seja uma prática diária. Vou pedir a todos que peguem o seu diário de bordo, o seu caderninho para estarem realizando as anotações, né? Anotem aí os assuntos que a gente vai falar aqui nessa TPC, ok? Então, como eu havia falado, eu estive lá com a professora Kátia Adriana da Silva Cardoso, que ela é graduada em Pedagogia, Letras e Arte, pós-graduada em Educação Especial, Autismo, ABA, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Alfabetização e Letramento. E hoje o nosso tema é o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Vamos, vamos para o próximo slide. Transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição caracterizada por prejuízos em três importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidade socioemocional, atenção compartilhada e linguagem. O significado da palavra espectro tem o sentido de amplitude. No dicionário, uma das vertentes do sinônimo está relacionado ao conjunto de micro-organismos ou de infecções em relação aos quais um antibiótico é ativo. Exemplo, antibiótico de largo espectro. Então, pessoal, o termo espectro é utilizado, pois há vários níveis de comprometimento, desde pessoas com outras doenças associadas, chamadas de comorbidade, como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum e, independente, porém, de alguma, nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram esse diagnóstico. Eu costumo falar que aquela pessoa que é quietinha, reservada, muitas vezes a gente acha que aquela criança é tímida, nem sempre foi avaliada, passou por uma avaliação psicológica, uma avaliação, uma neuroavaliação, e aí acontece que ela fica ali e acaba que ninguém nem percebeu que ela tinha algum transtorno do espectro autista, certo? E aí nós vamos começar falando em como apoiar o estudante do TEA, né? A estudante com transtorno de espectro autista.
Nós temos aqui como um primeiro item respeitar a singularidade de cada sujeito, né? Então, como já foi falado, não existe uma característica única para esse aluno, né? Aluno que tenha aí um transtorno do espectro, né? Então, vocês vão perceber assim uma diversidade de características. Eles não são iguais. Então, é preciso respeitar essa singularidade, né? Que está sendo citada aqui, né? Singularidade de cada sujeito. Desenvolver atividades utilizando seus interesses restritos. Quando a gente pensa num aluno com um transtorno de espectro autista, a gente percebe que ele tem, assim, muitas vezes um superfoco. Ele gosta muito de uma coisa e de um assunto ou de um objeto. Se ele assistiu um filme e aquilo for marcante para ele, ele guarda aquilo e ele repete por dias, por semanas, por meses, às vezes, né, por muito tempo, e aquilo fica, ele sempre traz a pauta daquele assunto para uma conversa que você venha a ter com ele ali dentro da sala de aula. Ele repete, muitas vezes ele repete falas de um personagem, né? Então, uma estratégia para ser utilizada dentro da sala de aula é estar utilizando aquilo que é do interesse dele, né? Para você conseguir desenvolver ali um tema, um conteúdo, né? Então, você, por exemplo, se você citar um exemplo, se o aluno gosta muito da Turma da Mônica, né? Então, você pode usar a Turma da Mônica para direcionar uma outra ação, para direcionar um outro conteúdo, certo? Identificar as possíveis causas de comportamentos que erroneamente nomeamos como agressividade. Muitas vezes esses alunos podem apresentar assim um aspecto inquieto, muitas vezes agressivo, porque ele pode possuir uma estereotipia, né? Muitas vezes eles têm, né, aquela coisa de ficar se balançando, parece que está muito nervoso, né? Mas a gente vai perceber que aquilo nada tem a ver com agressividade, com nervosismo, né? É uma característica dele, né? É uma característica que ele utiliza muitas vezes para estar se regulando, para estar se acalmando, quando alguma coisa deu errado, né? Em casa ele pode ter sofrido algum trauma, ele pode ter sofrido algo que ele tenha sido contrariado, né? Coisas simples podem causar esses aspectos que vocês vão identificar nesses alunos, né, que são autistas, né? Então, é preciso ter um pouco de sensibilidade para perceber que os alunos, eles não são agressivos, eles simplesmente estão apresentando ali uma reação de algo que possa ter acontecido com eles. Olha lá essa dica que é muito importante. Os rótulos, né? Não rotulem os estudantes com autismo para evitar estereótipos, né? Aquilo que eu falei no item anterior, se a gente fala, esse menino é agressivo, esse menino é assim, ele é assim mesmo, né? E você acaba criando um rótulo para aquela criança que não condiz com o estado total dela, né? Nem sempre ela é daquela forma, né? Nem sempre ele vai apresentar aquele comportamento. Então precisa ter cuidado, tá? Com esse rótulo. Eu já vi casos assim aí nas escolas que eu venho acompanhando, do próprio aluno se rotular, né? Aqueles alunos que são Asperger, né? Que são assim, que têm a parte cognitiva mais desenvolvida. Então, às vezes
eles usam o fato de serem pessoas com transtorno do espectro para, assim, se blindarem, né? Falar, olha, eu não vou participar dessa atividade porque eu sou autista, né? E talvez ele tenha ouvido isso em casa, talvez ele ouça isso do professor. Então, vamos evitar estar rotulando os nossos alunos, né? Dizendo, olha, esse aluno não participa, mas ele é autista, deixa ele aqui quietinho mesmo. Vamos, né, evitar. Não, gente, não, isso não é o correto. Se a gente quer que o nosso aluno autista venha a se desenvolver, é bom que ele seja incluso em todas as atividades, né? A gente aprende a lidar com a situação, trabalha com previsibilidade para que ele se inclua e não que se separe ele da turma porque ele é um aluno com alguns transtornos, ok? Em alguns casos, aqui, evitar ambientes com muito estímulo visual. Não é o caso, né? Eu falei lá com a professora Kátia, né? Uma das falas dela, que a gente identificou que não é o caso das nossas salas de aula aí do nosso ensino regular, né? Muitas vezes a produção de cartazes, alguns trabalhos são colocados ali nas paredes, né? Mas inicialmente, né? É, é uma dica importante a gente não tirar o foco do aluno para aquilo que ele veio receber ali dentro da sala de aula. Se ele tem muito estímulo visual nas paredes, auditivo também, fica complicado para ele conseguir prestar atenção na fala do professor, né? Fica complicado para ele voltar o seu foco para o que ele precisa absorver ali dentro do conteúdo, né? E em alguns casos, o aluno fica meio, né, perdido ali em tanto estímulo, com tantas coisas para ele observar, com tantos detalhes, né? Lembrando que para o autista, na questão sensorial, todo estímulo para ele recebe de forma diferente, né? Então, o que pode parecer pequeno para um aluno que não tem o transtorno, para ele é grandioso, né? A parte auditiva principalmente, né? A gente vê alunos que evitam o barulho, que às vezes ficam agitados com tanto barulho, né? Na questão visual acontece também. Se existe muitas cores, né? Muitos objetos, você acaba perdendo o foco daquele aluno para tanto estímulo visual, tá? Então vamos prestar atenção na sala que tem criança com autismo, tentar evitar todo esse estímulo, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Elaborar rotinas, de preferência com previsibilidade de ações que irão ocorrer no dia. Nós falamos a respeito desse item aqui na nossa formação de educação especial, sobre trabalho com previsibilidade. Olha, gente, trabalhar com previsibilidade não é bom apenas para os alunos com transtorno do espectro autista. É bom para todos os alunos, né? Então, você preparar o seu aluno para a aula, você lembrá-lo dos materiais que serão utilizados para aquela aula, você criar um combinado com eles com relação aos materiais que serão utilizados para a sua aula. Isso tudo pode estar ajudando, né, na rotina da aula. Eu até falei que isso poderia estar acontecendo nas salas, né, do ensino regular. Né, aquele professor que tem ali a sua primeira aula, né, se pudesse fazer um quadro ali do lado, no cantinho, né, enumerando quais seriam as aulas daquele dia, né, os professores que irão ocupar a sala aquele dia, né, isso tudo poderiam estar ajudando, né, nessa rotina de previsibilidade, tá? Para estar atendendo aí
os alunos. Vocês vão perceber que eles ficam mais calmos, mais tranquilos e mais preparados para as aulas do ensino regular. Trabalhar em conjunto com o professor de AEE, professor especialista, né, professor da sala de recurso. E o professor colaborativo, com vistas a organizar a acessibilidade curricular. Né? Nós não temos essa modalidade aí de professor colaborativo, né? Nós temos apenas os professores do Aprender Juntos, né? Então, seria interessante colocar aí, né, os professores para trabalhar em conjunto, né? Se fosse possível uma conversa, um diálogo, para que vocês estejam juntos, dividindo aí, né, o desenvolvimento dos alunos autistas, né? Acreditar no potencial do estudante com TEA, tá? Pessoal, isso aqui vai fazer a gente voltar lá naquela parte dos rótulos, né? Eles têm muita capacidade, né? Como o próprio nome fala da diversidade, eles não são iguais, nem todos têm a mesma deficiência, a mesma, como que eu vou dizer? Nem os alunos, por não serem iguais, eles não têm as mesmas dificuldades. Pronto, achei a palavra que eu queria. Né? Eles têm dificuldades diferentes. Então, não subestime, porque às vezes, devido à situação do dia, devido ele estar mais calmo, né? Ele com certeza vai conseguir atingir os objetivos. Então, é importante que vocês acreditem nos alunos, né? Eles são capazes de evoluir e vocês vão perceber isso no decorrer do processo, né? O quanto que eles vão se desenvolvendo, né? Eu posso falar muito isso porque eu fui professora da PAI e hoje eu encontro alunos, né, inseridos, inclusos nas salas de ensino regular, e como é visível a gente perceber o desenvolvimento de alguns alunos, né? Lá na sala da professora Kátia mesmo, eu acompanhei o aluno entrando na plataforma CAED e realizando as atividades, né? Com autonomia, ele entrou na plataforma, ele tem já anotado ali o RA, ele foi. Assim, eu pude perceber, né, o tanto que o aluno se desenvolveu, o tanto que ele desenvolveu a autonomia dele para estar realizando algumas atividades que no passado a gente considerava, meu Deus, será que esse aluno teria capacidade, né, de chegar? Está lá super inserido, né, alfabetizado, né? Vamos lá para mais um item. Sempre visitar a avaliação inicial e o plano de atendimento individualizado para o apoio na elaboração de atividades. Esse item é muito importante, pois é o ponto de partida, né, gente? Quando a gente pensa aí naquela avaliação que vocês preencheram inicialmente, né, para analisar como o aluno chegou até vocês, qual foi o plano que vocês fizeram para que esse aluno viesse a apresentar algum desenvolvimento? Será que ele continua o mesmo? Será que eu não preciso fazer com que esse plano... Será que eu não preciso reajustar? Será que o meu aluno já não atingiu essa habilidade que eu coloquei para ele? Como está esse plano? Né? A gente pode estar aí reelaborando, né? E retomando, né, as atividades para que esse aluno apresente um melhor desenvolvimento. Olha só, para que haja uma inclusão real, é necessário que o professor tenha sensibilidade, né? É preciso ter sensibilidade, né? A gente precisa muitas vezes olhar para o nosso aluno com sensibilidade.
né? As dicas anteriores vão fazer você desenvolver essa sensibilidade. Perceber se o aluno está legal hoje, né? Se ele está bem, se não está, se, né? Ter acessibilidade, ser acolhedor, né? A gente muitas vezes tem que tirar um tempinho para ouvir o aluno, para perguntar se está tudo bem, se está tudo certo, se ele está precisando de alguma coisa, de que forma a gente pode ajudar, né? Se capacitar, né? Por exemplo, nem todos os nossos professores das salas de recursos, professor especialista, professor auxiliar, né? Os professores aí envolvidos com a educação especial, nem todos se capacitaram para lidar com esse tema do espectro autista, né? Nem todos fizeram uma pós-graduação e aí fica complicado, né? Mas existem outras formas de você estar aprendendo a lidar com algumas questões, né? Eu até tive com uma professora essa semana também, né? E aí, na semana passada, né? E aí eu perguntei para ela se ela tinha alguma formação, porque eu, acompanhando o trabalho dela, eu vi a forma com que ela lidava, ela me mostrou algum vídeo dela também lidando com uma aluna autista e a forma com que ela estava procedendo. Eu perguntei para ela se ela tinha feito alguma capacitação, alguma pós-graduação, e ela falou para mim que não, né? Ela falou que simplesmente ela buscava dicas, ela conversava com outros professores a respeito do tema, né, dos alunos com autista, de acordo com a demanda dela, de acordo com os alunos que ela precisava atender, ela foi buscar informações, ela foi buscar conhecimento, dicas, para estar desenvolvendo as suas atividades ali na sala, tá? Então, é uma dica que eu tenho para vocês, tá? Nós temos aqui no nosso grupo aqui de educação especial, eu falei para vocês da Kátia, né? Passei para vocês o currículo dela, né? Vocês percebem que é uma pessoa que vocês podem estar procurando, ela já se colocou à disposição, né? Às vezes uma conversa, uma troca de informações, vocês vão conseguir ali estar resolvendo pequenos problemas que vão ajudar muito aí no desenvolvimento das atividades, né? Mude sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar, né? Essa dica é muito valiosa. Vou continuar citando o caso da professora, né? Que ela tinha uma aluna de um autismo severo, que muitas vezes ela não conseguia chamar a atenção dele desse aluno para as atividades que ela tinha proposto, né? Por exemplo, uma atividade de alfabetização, uma atividade. Então, ela optou por iniciar, né, esse diálogo com a aluna, utilizando o currículo funcional. Ela criou uma atividade ali, acho que vocês até viram, né? Ela postou no nosso grupo o feitio, né? De brigadeiros, né? Então ela utilizou ali aquela atividade, né? Para conseguir chamar a aluna para o foco, para chamar a atenção para um diálogo, para uma conversa. E ali, quanta coisa a aluna já aprendeu, né? Quanta coisa aquela aluna desenvolveu, né? A gente sabe que os alunos com transtorno, que eles têm mais sensibilidade a coisas com a parte sensorial, né? Então, para ela pegar aquele brigadeiro, ela ali de cara ela falou, nossa, que nojo, porque era, né, assim, de um estímulo que para ela, para a gente pode ser comum pegar um brigadeiro, mas para ela não. É um super estímulo, é algo grudento, algo pegajoso, algo que vai pregar na mão dela e a sensação para ela é diferente, né? Ela potencializa essa sensação, né? Então, a professora foi muito sábia, né? E soube conduzir
toda a atividade. Teve a textura grudenta, teve a textura ali do granulado, né? Ela passou e teve a parte em que o aluno experimentou aquilo que produziu, né? Então, ela trabalhou a parte sensorial assim de uma forma muito bacana. Eu fiquei muito feliz, né, por ela ter tido essa atitude de iniciar esse trabalho e poder desenvolver, né, toda essa parte sensorial. A partir disso, olha quanta coisa ela vai poder trabalhar, né? Uma receita, a palavra, né? Chocolate, brigadeiro, as letras. A partir disso, ela vai conseguir, né? Puxar, né? O conhecimento dessa aluna para a parte que ela vai querer desenvolver ali na aluna, na alfabetização, no conhecer as letras, né, do tema, chocolate, brigadeiro, né? Então, essa dica para você aí estar achando meios, se adaptando para desenvolver é muito bacana, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Olha só, se o aluno apresentar dificuldade na escrita, trazer textos e atividades impressas, né? Quando o aluno ele já é alfabetizado, mas ainda apresenta algumas dificuldades, né? Você pode estar utilizando aí atividades impressas, né? Para que ele visualize melhor, para que ele repita aquilo que está ali impresso, né? Utilizar exemplos do seu cotidiano, filmes, desenhos, personagens, né? Aqui, essa dica aí vai entrar de acordo com aquela dica que eu falei lá no início. O aluno que apresenta, que ele traz coisas ali do dia a dia, um filme que ele gosta, aquilo que é do gosto dele, você vai perceber e você vai trazer aquilo, né, para as suas atividades, né? A Kátia falou alguma coisa também com relação à troca, né? A fazer trocas. Então, vocês podem estar pensando nisso. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos realizar essa atividade aqui, depois a gente pode ver um trechinho do desenho que você gosta, ou então eu trouxe um desenho para você pintar, né? Aquele personagem que você gosta, mas nós só vamos pintar aquele desenho depois que a gente realizar essa atividade, né? Então essas trocas elas são bem-vindas, tá? Vamos lá para o próximo item. Fazer agrupamentos, duplas, trios, coletivo ou pequenos grupos, né? Então, vocês podem pensar, né, em estar agrupando os alunos, né? Se vão se perceber que pode funcionar a troca, né, entre os alunos, um aluno contemplando ali o sucesso do outro aluno é muito legal, né? Você poder comparar ali, ver que o seu colega atingiu aquela habilidade, você comemorar junto com ele, né? Aquilo vai fazer com que esse aluno também esteja aproveitando aquele momento, né? Retomada do assunto estudado anteriormente. Então, toda vez que você vai aplicar uma atividade, né, é bacana ter uma sequência didática, né? A gente não pode simplesmente, olha, trazer uma atividade que não esteja conectada com a atividade anterior, né? Então, procurem conectar as atividades e estar sempre retomando. Olha, lembra na aula passada que a gente fez aquela atividade? Olha, hoje nós vamos fazer a mesma atividade de modo diferente, de forma diferente, ou dando sequência à atividade anterior, certo? Disponibilizar um tempo maior para que o aluno faça as atividades, né?
aí dentro das salas, nos atendimentos individualizados, né? Muitas vezes eu acompanhei um aluno, já citei para vocês no início, né, dessa TPC, o aluno que entrou na plataforma CAED e ele iniciou a avaliação, né? E ele leva mais tempo, ele não consegue concluir a avaliação numa aula só, né? Ele precisa de mais tempo. Então, a professora está ali na sala com ele, acompanhando, fazendo a leitura da plataforma para ele leva mais um tempo para ter um entendimento, e muitas vezes naquela aula que foi determinada para o atendimento daquele aluno, ele não conseguiu contemplar todas as atividades da avaliação. Então, aquilo fica guardado, fica registrado para que ele termine numa outra ocasião, certo? Próximo. Ok, pessoal, então esse foi o tema que a gente desenvolveu para essa TPC, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante as dicas. Se precisarem de algo, podem me chamar no particular, lá no grupo da Educação Especial, tá? Lembrando aí que a semana do Saresp se aproxima, eu gostaria de pedir a vocês que apoiem os nossos alunos, que conversem aí com os coordenadores para ver se está tudo ok, né? Se já está tudo organizado para o apoio dos alunos da educação especial, né? Muitas vezes alguns alunos vão precisar aí de ledores. Se está tudo ok, confiram aí com eles se os nossos alunos vão ser contemplados aí na avaliação Saresp, tá? Vou falar para vocês que nós estamos organizando uma orientação técnica para o dia 7 de dezembro, tá? Se mudar a data, eu volto a falar com vocês, mas já vão se organizando, tá? Para o dia 7 de dezembro, essa orientação é para a gente discutir aí a inclusão, né? Pensando aí no ano que vai se iniciar, o ano de 2023, os novos alunos que nós vamos receber, né, nas escolas, como é que nós vamos estar fazendo a recepção desses alunos. Então, nós estamos organizando essa orientação, pensando nesse público que está vindo, pensando na inclusão, né, no aprendizado de forma significativa. Vai ter uma parte também sobre os portfólios, né, os documentos que vocês preenchem. Nós estamos aí pensando aí, em falar a respeito, né, sobre como nós estamos guardando esses documentos, de que forma nós estamos armazenando, e aí, quem sabe a gente não vai encontrar juntos aí uma forma de estar fazendo, né, o armazenamento desses documentos, tá? Então, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês aí pelo apoio, né? Pelo apoio que vocês dão aos alunos da educação especial, pelo cuidado, pelo acolhimento, por toda a sensibilidade que eu sei que vocês têm para com os nossos alunos, tá? Eu fico por aqui. Um beijão e até a próxima.